Amém, amém. Poder sentar, igreja. Nós estamos vendo aqui no livro de Neemias, estudamos no livro de Neemias, e vimos tantas coisas. Você foi muito abençoado com a leitura desses livros. Em Neemias, em Neemias 1, vimos que ele pergunta a respeito dos judeus que tinham voltado, como que estava a situação deles. Eles estavam em grande miséria. E daqui nós extraímos tantas coisas, e nós fomos para Neemias capítulo 2, e nós vimos a oração que Neemias fez. Nós vimos que Deus liberou Neemias para edificar os muros de Jerusalém. No capítulo 3, nós estudamos e vimos todo o segredo que estava ali envolto daqueles que levantaram as portas. E nós estudamos e vimos que nós somos essa Jerusalém e que nós temos 5 portas no corpo, 5 portas no espírito, não é isso? E que nós deveríamos então ter nossas portas levantadas, nossas portas fortificadas. Foi isso que eles fizeram. Nós vimos também aquele peso, aquela responsabilidade daquele povo que tinha uma responsabilidade tão grande. Vimos o sofrimento deles em Salmo 136. Um povo que tinha experimentado a glória de Davi, do rei Salomão, e agora sendo levado escravo para a Babilônia, através de grilhões. E aqueles caldeus entraram, porque eles não deram razão e não deram crédito às advertências dos profetas. Então veio a Babilônia e os levou cativos. E eu sempre falei aqui que é muito fácil falar sobre isso, mas você sentir na pele o que eles sentiram. De ver que os caldeus entraram, destruíram o templo, destruíram tudo que era mais sagrado que eles tinham, e os levaram para a Babilônia. E eles falaram: olha, nós nos assentamos no rio da Babilônia, e nos assentamos e choramos. Nossas harpas estavam colocadas, mas eles não tinham mais nem força para adorar, eles não tinham força mais para louvar, mas eles tinham um amor por Jerusalém. Ó, se eu esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se apegue ao paladar, que o meu braço esqueça a sua destreza, se eu te esquecer, se de ti eu não me lembrar, e não ter por ti a minha maior alegria. E isso é o coração da igreja hoje, porque a maior alegria nossa é Jerusalém, a nossa maior alegria é a palavra de Deus. Todo o tempo que nós estamos aqui é para a palavra de Deus, porque sabemos que Ele é a palavra, e sabemos que essa palavra tem descido. E nós vimos que quando então esse povo volta, é como se eles tivessem uma chance. É como se eles tivessem uma única chance. E quando eles estão lá, nós vimos que eles lançam, a primeira deportação de que veio da Babilônia, nós vimos que foi Jesua e Zorobabel, e eles lançaram o altar. Isso está no livro de Esdras. Muitos historiadores, acho que todos chegam no consenso, que Esdras e Neemias é apenas um livro. Então eles lançam o altar. Há muito tempo aquela igreja não adorava, há muito tempo eles não tinham altar, e eles lançam o altar. Isso não é lindo? Isso não é bom? E nós vimos que foi isso que Elias fez, e nós estudamos as 3 dobras deste mensageiro, porque ele tem o ministério de Elias, depois passa-se um tempo, um filho do homem se manifesta nele, e depois o 7º anjo. E nessas 3 dobras, a primeira manifestação foi como Elias, e Elias restaura o altar. Vocês lembram do desafio de Elias com os profetas de Baal? O que Elias fez? Elias restaurou o altar. E nós não tínhamos altar, nós éramos batizados de maneira errada, nós tomávamos ceia de manhã, nós comíamos pão com fermento, nós tomávamos suco de uva maguari em vez da ceia, não tinha um altar, não tinha como queimar o sacrifício. Mas graças a Deus, Deus enviou Elias, e Elias consertou o nosso altar. Aí ele te batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, aí ele trouxe a Santa Ceia correta, a Santa Ceia original. Mas veja, aquilo era só o altar, ainda tinha que ter o templo, e ainda tinha que ter os muros. Era apenas o início da mensagem. E depois que veio Jesus e Zorobabel, aí veio Esdras, porque eles já estavam desanimados, e veio a segunda leva, a segunda deportação. Essa já estavam colocando as bases do templo, e eles tinham que terminar o templo.
e estavam sendo assaltados por muitos espíritos. Não pense você que o diabo vai te deixar à vontade, ele vai te atacar de todas as formas, porque ele não quer ver você construir isso. Então um monte de poder político, poder religioso e poderes demoníacos estão querendo entrar na igreja, na noiva, e ela está resistindo tudo isso, porque ela tem uma revelação. Ela é uma igreja que captou o que Deus queria. Então nós não vamos ser influenciados por discursos denominacionais. Nós não vamos entrar nisso. Não, nós temos um alimento que Deus preparou para nós. Um alimento escondido, um alimento espiritual em seu devido tempo. E esse é o melhor alimento. Deus podia te dar a melhor coisa, e a melhor coisa que Ele te deu foi sua palavra. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí quando veio, e eles tinham sido muito assaltados, eles estavam querendo, tinha que ter coragem. Esse povo tinha sido acordado, esse povo não estava mais na Babilônia, esse povo não estava mais nos 70 anos, esse povo não estava mais nas 7 décadas, eles tinham saído da Babilônia, eles tinham ouvido a voz, sai dela, povo meu! Agora eles estavam voltando, eles tinham uma missão. E aí vem Esdras, só que o templo tinha sido abandonado, porque eles estavam sofrendo tantos ataques. Você não sabe onde eu vou parar, é bom você me seguir. Eles estavam sofrendo tantos ataques, que eles falaram assim, olha, é melhor a gente cuidar da nossa casa. E aí eles começaram a cuidar da casa deles. E aquilo virou uma tradição, e abandonaram a casa do Senhor. Mas aí veio o profeta Ageu, e falou assim, vocês estão dizendo que não é tempo de levantar a casa do Senhor? Vocês estão vivendo em casas estucadas, e a casa do Senhor ficará deserta? Não, vamos construir, termina aquilo que vocês começaram. Vocês são os eleitos, vocês saíram da Babilônia, vocês não estão mais lá. Vocês são a nação escolhida, a nação eleita. Vocês têm uma missão, termine o que vocês começaram. E eles começaram a ficar fortificados. Vamos levantar a casa do Senhor. E levantaram o templo. E não foi isso? Não foi essa próxima revelação que você teve? Depois de Elias consertar o altar, você não viu que o Filho do Homem, ele não veio, não é a palavra em você. O que é o Filho do Homem? Não é a palavra em carne humana. E a Bíblia não diz que nós saberíamos. Ele falou, naquele dia vocês sabereis. Não vai precisar ninguém contar para você. Naquele dia vocês sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Até mesmo os discípulos de Jesus, quando andavam com eles, não conheciam quem ele era. Filipe falou assim, mostra-nos o Pai e que nos basta. E ele teve que dizer, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me conhecido ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E é uma promessa, que nos últimos dias Ele estaria conosco e em vós. Então quem é que está aqui? Vocês vieram assistir um culto? Não, vocês vieram cultuar. Vocês são o culto. Vocês não estão vendo um pastor aqui. Passamos dessa fase há muito tempo. Vocês não estão mais vendo um pastor aqui. Eu não estou vendo simplesmente irmãos e a gente fica se alegrando. Não, eu estou vendo Cristo em vós. E vocês olham para cá, você vê Cristo aqui, eu vejo Cristo aí. E a palavra se abrindo, porque só Ele pode abrir o livro. Só Ele pode abrir o livro. Ele é o único digno que pode abrir o livro. E quando eles estavam lá, e quando Esdras vem, eles chamam, depois que eles já estão todos os muros feitos, e Esdras abre o livro diante do povo. Eles viram isso. Quem? O povo que saiu da Babilônia. Quem? O povo que não era mais escravo. Viu um sacerdote. Eles presenciaram isso com seus próprios olhos. O sacerdote abrindo o livro diante deles, e eles levantavam as mãos, diziam amém. Era um grande avivamento. E você viu isso, e nós passamos por isso, e nós vimos os muros, e nós vimos as armadilhas que fizeram para Neemias, e nós vimos tudo isso. E eu estava procurando a Deus, falei, Senhor, o Senhor me fez me debruçar nesses livros de Esdras e Neemias, mas quando chega no final de Neemias, aparece Esther.